sai para fora da sala. Te repreendo no nome de Jesus. Eu clamo sangue de Jesus sobre mim, sangue de Jesus sobre meus filhos, sangue de Jesus sobre toda a atmosfera espiritual, lugares celestiais dentro deste aprisco. E eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre toda a profecia, Senhor, toda a palavra que sair da minha boca, Senhor, que seja ela ungida pelo poder do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo falará pela minha boca e toda a palavra será, Senhor, ungida e prosperará para tudo quanto é enviada, Senhor, em nome de Jesus. Grandioso, Senhor, poderoso, santo e justo, Senhor, eu oro para que as tuas famílias sejam edificadas, Senhor, pelo poder desta palavra, Pai Santo, porque o mundo jaz no maligno. Nós vivemos tempos trabalhosos, tempos tenebrosos. A segurança só está em ti, o socorro só vem de ti, a cura, Senhor, o conhecimento, a sabedoria, Senhor, e livramento só vem de ti. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, tu abras os olhos do entendimento de todos que aqui entrarem, Senhor, em nome de Jesus. Dá sabedoria, dá revelação, dá discernimento e, acima de tudo, Senhor, que nós já conheçamos que tu és o Senhor todo soberano, o Criador do céu e da terra e debaixo da terra, Pai da glória, Pai Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira, enviou seu Filho unigênito para todos nós que cremos nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Que sujeitemos a ele, Senhor, e o nosso coração tenha temor do seu santo nome, dobremos o nosso joelho a Jesus Cristo e o confessemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Redimidos da maldição nós fomos, e eu declaro que as bênçãos de Abraão, por essa palavra que o Senhor hoje ministrou para ministrar às famílias, que ela vai e prospere para edificar a casa, o lar, a saúde, a mente, o corpo, a alma de todos que nesta noite me ouvirem, para a glória de Deus. Amém, amém. Seu Santo Espírito, senta-te no trono, Senhor, opera do teu poder, do teu querer, do teu efetuar, Senhor, em nome de Jesus, que a tua excelência se manifeste nas famílias que entrarem aqui pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos, amados. Seja aqui a Carlota, temos cá a Paula, a Ana Santos, Celestino, Isabel, Faia, já são muitos, Leonilde, Neles, sejam bem-vindos a esta live. Tenho aqui esta mensagem para as famílias. Portanto, entrei é a vontade de Deus, não é? Nós somos famílias que foram instituídas por Deus. Paz do Senhor Jorge, seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo a todos. Até é engraçado, meu filho está mesmo ali e ele agora está ali. Eu só porque não quero ficar aqui, ele gosta de ficar aqui, assistir online. Glórias a Deus. Então, amados, seja bem-vindo. Eu oro para que alguma dúvida que você tenha, pode escrever aqui que eu vou esclarecer segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, guiada pelo poder do Espírito Santo. Todos que entrarem por bem para realmente ouvirem esta palavra e construírem o seu lar na rocha, que é a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo que vivifica o poder da palavra na nossa vida. Eu oro para que você tenha o discernimento e tenha o espírito de fortaleza, resista ao inimigo para poder então edificar a sua casa, a sua família na rocha. Amém? Aqui, esta tarde, foi poderoso, amado, está frio, então eu e a minha filha fizemos um leitinho com chocolate para aquecermos. Então, enquanto eu estava a tomar o leitinho e chocolate, ela bem do meu ladinho aqui, e eis que a palavra do Senhor veio a mim. Leite e chocolate são substâncias enganosas. Leite e chocolate são substâncias enganosas que contribuem para deteriorar o organismo e acumular efeitos nefastos no futuro. Eu vou repetir, amado. Leite e chocolate são substâncias enganosas. Leite e chocolate são substâncias enganosas. Portanto, leite é um produto e chocolate é o outro produto. Por que leite é uma substância enganosa? Concluí eu que é processado, não é? Por ser processado, então não é natural.
e é de origem animal, e nós não sabemos de que animal, não é? Tantas coisas acontecem hoje em dia. Acredito que eu não sou a única que vejo certas coisas que pronto, mal manuseamento e fabrico, até que as lojas, até que os produtos cheguem a nós, passam por vários processos. Então, e o chocolate é também um alimento processado. Então, quem está em melhor posição para realmente diagnosticar aquilo que nós comemos que nos faz bem e aquilo que nós comemos que nos faz mal, senão o Senhor, amados? Quem melhor do que Ele? Portanto, Ele ama-nos a nós. Então, tudo o que Ele fez na terra é para o nosso usufruto. Mas nem tudo nos convém, nem tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, não é? Se nos convém, é lícito, mas nós podemos, se decidirmos escolher, porque Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal, a morte e a vida. Se nós decidirmos escolher, seja lá aquilo que for, nós vamos pagar o preço, a consequência, não é? E tudo, por isso é que tudo nos é lícito. Ele nos deu o livre-arbítrio. De acordo com aquilo que nós escolhermos, a lei da semente se aplica, Marcos 4:26, então vamos escolher o bem se escolhermos o que realmente foi de acordo com a vontade de Deus que nos faz bem, e aquilo que não vem de Deus que nos faz mal, então já não nos convém. Se escolhermos também isso, vamos pagar o preço ou vamos escolher. Então a lei da semente, Marcos capítulo 4:26. E como estes dois elementos fazem parte da refeição, especialmente o pequeno almoço ou lanche, ou quando vamos a um café, um leite com chocolate, especialmente nesta altura que está frio, é conveniente, vem mesmo a calhar, não é? E nós estamos habituados, nós não temos a mesma noção o quão nefasto isto é para o nosso organismo. Porque ele diz que leite e chocolate são substâncias enganosas que contribuem para deteriorar o organismo e acumular efeitos nefastos no futuro. Então nós estamos a acumular, isso vai acumulando, não se manifesta agora, mas vai se acumulando. Os efeitos nefastos de leite e chocolate vão se acumulando e consequentemente constituem algo que vai fazer-nos mal no futuro. Então, o que Deus aconselha aqui? Beba chá de folhas naturais sem açúcar ou com mel silvestre. E ele disse que proverá. Esta foi uma exortação para mim, amados, mas como mãe, eu sei que nós damos muito os nossos filhos aquilo que nós acreditamos que não lhes vai fazer mal nenhum. Leite e chocolate de vez em quando não faz mal nenhum, mas vindo de Deus para a minha saúde, para a saúde dos meus filhos, eu senti-me na posição de também partilhar para que aqueles que crerem, né, lá está, aqueles que crerem nesta profecia de Deus para mim, para minha casa, para os meus filhos, para a minha saúde e saúde deles. Se você também crê, então esta profecia também é para si, para que você então instrua o teu filho e ele tenha uma alimentação mais saudável. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, amados. Nós sabemos que de saudável hoje em dia é o que, amados? Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Então, mas a obediência traz bênção. A obediência traz as bênçãos. Nós não estamos com os nossos filhos constantemente em todo lado, mas pelo menos nós como pais, nós temos direito de escolher aquilo que é bom e aquilo que não é bom para os nossos filhos. Então, como pais, nós temos direito não só dar-lhes de comer, mas também selecionar aquilo que vai constituir uma boa
ao máximo, à medida do possível, que nós conseguimos dar, não é, uma boa alimentação para prevenir que eles não acumulem estes efeitos nefastos ao longo dos anos. Então, cabe a nós instruí-los, cabe a nós educá-los, cabe a nós ensiná-los o máximo para prevenir que estas consequências nefastas não aconteçam. Por outro lado, tem a ver só com alimento, amados. Este é alimento material. Este é o pão material. Então, pão material é para o nosso corpo. Mas quando Deus nos pede ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos ver ali Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, tudo que nós comermos a nível espiritual vai com certeza aniquilar o poder daquilo que vem para nos fazer mal a nível do nosso corpo, se nós estivermos a fazer aquilo, se nós estivermos a comer algo que não nos faz bem, mas nós estamos inocentes, nós estamos inconscientes. Então, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como Deus aqui me disse para incutir isto na minha alimentação a partir de agora, isto é para quê? Para prevenir para que o meu corpo e o corpo dos meus filhos seja um tempo saudável em que o Espírito Santo possa fluir. Você então entendeu de onde eu venho? Por que eu decidi partilhar? Porque o templo do Espírito Santo, onde é que é, amados? Onde é que é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Não é? É o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, o que é que vai acontecer? O Espírito Santo não encontrará como ele não poderá usar-se e não se aproveitará de nós, porque o templo onde ele pode habitar está extraviado. O outro nome, outro sinônimo que podemos dar ao templo é o nosso arado. O nosso arado parte-se. E partido, ele quase que não pode aproveitar-se. Por quê? Porque estamos todos destruídos por dentro. Por isso é que ele exortou-me, não é? Como ele quer usar-se de mim e dos meus filhos e de você que está aqui hoje para ouvir esta mensagem específica que veio. Isto é notícias do reino, diretamente do reino para mim e para você que entrou aqui hoje, como ele quer se usar de si. Então, o leite e chocolate é um alimento predominante em todo o mundo e facilmente todos nós bebemos em qualquer ocasião. É agradável, é prazerosa, o chocolate adoça o coração, não é? Então, é algo que é feito e há em abundância. Então, ele levou a entender o poder destes dois alimentos que tenham um impacto negativo no templo dele. No templo dele. Eu acredito que todos pensaram que eu vinha falar de alimento. Amados, há dois tipos de alimento: alimento carnal e alimento espiritual. Lá em João capítulo 6, o apóstolo João testemunhou de Jesus, dizendo que ele disse: não trabalheis para a comida que perece, mas trabalheis para a comida que permanece. Então, a comida que permanece, o que é a palavra. E a palavra é confirmada porque pelo poder do Espírito Santo. E quando a palavra é confirmada pelo poder do Espírito Santo, dá-se a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus, nós vemos resultado, nós vemos a consequência de nós estarmos a praticar e a vivenciar esta palavra. E a palavra é que se nós a conhecermos, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E o pão material é o que? É o alimento para o nosso corpo. O pão material é a comida que perece.
pão material é a comida que perece. João 6, leia todo o capítulo e você vai encontrar ali. Não trabalheis pela comida que perece, mas trabalhais antes pela comida que permanece. A comida que perece é tudo que vai para o nosso corpo. Então, se Jesus, Pai, Deus o Pai, que nos criou a sua imagem e semelhança, quem melhor do que Ele para saber o que nos é lícito comer e o que não nos é lícito comer? Quem foi o fabricante? Quem é que nos fez a sua imagem e semelhança? Ele conhece a estrutura de que nós fomos feitos. Ele conhece os nossos órgãos de dentro para fora, de todas as entranhas, até o mínimo bater do nosso coração. Por quê? Porque Ele é Criador. E se Ele assim disse para não mais tomar leite e chocolate, porque são substâncias enganosas. Enganosas por quê? Porque é doce, é bom, satisfaz-nos, sacia-nos e é prazeroso, né? E a todo tempo, silenciosamente, o que leite e chocolate nos está a fazer? Está a acumular substâncias nefastas que ao longo prazo vão constituir enfermidade para o nosso corpo. Estão agora entenderam o processo? Então, mas se nós incutirmos isso nos nossos filhos, normalmente damos muito isso aos nossos filhos, crianças, ao longo prazo nós não vemos, mas ele vê. A palavra de Deus, toda ela é como uma espada de dois gumes, mais poderosa do que a espada de dois gumes. Ela penetra até as entranhas da alma. Então, Deus é poderoso para ver o estado do nosso organismo quando nós comemos comemos o chocolate ou bebemos o leite com chocolate, né? Ele é mais poderoso para ver o desenvolvimento do metabolismo de cada um de nós e o processo que o nosso organismo passa quando nós bebemos leite com chocolate. Ele é que sabe a metamorfose que lá dentro acontece. Então, se ele nos está a dizer para não mais beber leite com chocolate, cada um decide, não é? Se quer seguir ou não, porque lá em Deuteronômio 30, Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 20, está lá bem explícito, a lei de Deus é bem patente, então ele dá o livre-arbítrio, mas como serva de Deus, ungida para pregar o evangelho aos gentios e como responsável também por ovelhas do pasto, pelas famílias que ele me confia, a partir do momento que você entra nesta live, então você é família que está sob a minha responsabilidade, porque eu tenho por obrigação de te pregar o verdadeiro evangelho. Então, como ele é, então eu tenho por obrigação de te dar isto e cabe a você decidir se aceita ou não, se vai cortar ou não leite e chocolate do teu cardápio. Se você decidir não, se você quiser deitar fora agora, deita. Se também não quiser deitar fora agora, consuma tudo que você tem e depois não compre mais. E foi o que ele me disse, porque eu comprei há dias, está novinho, e ele disse, consuma e não compre mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que ele me vai proteger. Ai, Senhor, proteja-nos no nome do Senhor dos exércitos. E então, falamos agora de alimento, amados, mas qual é o outro tipo de alimento que nós permitimos aos nossos filhos eles comam e nós não nos apercebemos quão nefasto tem sido, e será com o andar do tempo para os nossos filhos? É a internet, amados. Internet, redes sociais, a tecnologia, de uma forma geral falando. A tecnologia, amados. A tecnologia é bom? Não é? A tecnologia revolucionou o mundo e trouxe aliás, foi benéfico. Eu acredito que a tecnologia veio como uma ciência de Deus para revolucionar
o mundo, de uma forma a aproximar-nos, de uma forma a facilitar muitas coisas, não é? Se nós eu estou a falar agora dos benefícios da tecnologia, não é? Há benefícios, é para isso que ele foi feito, para beneficiar as famílias, revolucionar o meio do trabalho, numa dinâmica de sucesso, veio aproximar as famílias em todo o mundo. Eu não sei muito, eles estão ali sending a good bag. I don't understand. I'm sorry. Veio aproximar as famílias em todo o mundo. Nós hoje acompanhamos notícias em todo o mundo sem sair de casa. Hoje veio revolucionar a mão de obra, dinamizar o empreendedorismo, dinamizar empregos, não é? Mais mão de obras por um lado e menos por outra, não é? O menos, nós então falamos dos contras, não é? Dos malefícios, mas em contrapartida, não é? O inimigo viu ali também uma forma para destruir a família, né? Os moradores da terra são formados pelas famílias. Deus não fez milhões e pôs na terra, não. Foi quando todos os moradores da terra foram constituídos por famílias, foram formados por famílias. Tem uma raiz. E nós, quando isto foi feito para beneficiar as famílias de uma forma em geral, e depois o meio do empreendedorismo, a educação, a intimidade, não é? Os namoros que podemos, eu ainda me lembro quando em Santo Tomé, não é? Quando os namorados, os casais, eles viajavam, apanhavam uma bolsa de estudo, outros iam para a União Soviética, outros iam para a América, outros iam para a França, para Cuba e por aí fora, não é? De repente não havia comunicação. Qual era a comunicação? Cartas, e às vezes cartas desapareciam, às vezes eles nem tinham dinheiro para enviar cartas um ao outro e ficavam sem contacto muito tempo, e como consequência havia ruptura daquela intimidade, aquele amor todo acabava porque ficavam sem notícia, depois cada um envolvia-se com o outro e por aí fora. Bem, Deus nos acuda. E aqui, o que a tecnologia aqui revolucionou? A intimidade, ele preservou, de uma forma geral falando, preservou a união amorosa, a união familiar e todos esses conteúdos. Então, há ali um poder muito grande na tecnologia. Mas, infelizmente, o que a tecnologia, por outro lado, não é, veio trazer às famílias, aos moradores da terra? Muitas dores de cabeça. E muitas dores de cabeça, qual é a origem? O porquê, amados? Por causa da educação, por causa da obediência e submissão pelo que vem pelo caráter do pecado, o caráter pecaminoso do ser humano, não é? Porque quando Deus diz, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo vos é lícito, ali em 1 Coríntios capítulo 6, tudo vos é lícito, mas nem todas as coisas vos edificam. Então, o que ele está aqui a nos exortar? Para que haja um limite em tudo aquilo que nós fizermos, para que haja a moderação, não é? Para que haja uma responsabilidade, sabedoria e moderação em tudo aquilo que nós fizermos. E quando se trata de educação para os nossos filhos, antes disso, as consequências de mau uso da tecnologia por falta de responsabilidade, por falta de obediência e sujeição aos limites. O que é que acontece? Muita coisa veio para trazer ruptura aos membros da família,
com relação ao casal, o desrespeito, não é? E não só a tecnologia hoje em dia separa as famílias dentro de casa, o como a comunicação, mesmo pessoas dentro de casa, a comunicação já não é verbal, olho por olho, dente por dente, face a face, é tecnologia. Não é? Estamos dentro de casa, mas estamos a enviar mensagem, o outro está a responder, olha agora o que é que meu filho acabou de fazer. Eu digo-lhe sempre, senta aqui e ouve a mensagem. Ele agarra no telemóvel e vai, ele diz que gosta de ver por lá, mas já viu? Por que eu não me chateio com ele nesta altura? Porque eu não quero aborrecimento, mas depois eu vou repreender, eu faço sempre isso, né? E ele depois diz, mãe, eu gosto de estar aqui que é para ver as pessoas e tal. Eu disse, mas não vejo ninguém. Mas pronto. E então, o que é que isto na família, tecnologia trouxe muita instabilidade, desestabilidade, não é? E ruptura nas relações entre casais, entre pais e filhos. Sim, filho, eu sei que estás aqui. Estás aqui, mas estás online. Ele diz aqui, eu estava aqui, não, estás aqui, filho, estás aqui. E então, quando se trata de educação dos filhos, isto é algo que nós temos que ter muita atenção, amado, porque a família, uma família unida, começa por ter regras, ter protocolos, nós temos que implementá-lo. E quando não há limites na nossa educação para com os nossos filhos, o que acontece, amados? A ruptura da relação e o que acontece? Nós nos afastamos, os nossos filhos, a nossa relação, estamos dentro de casa, todos, mas os nossos filhos estão fora. Está a entender? Quando se trata de família e nós não regulamos, não monitoramos o tempo que os nossos filhos estão em contato com outras pessoas online, não sabemos que conteúdo os nossos filhos, eles navegam e leem e absorvem. Eles estão a comer, amados, a nível espiritual, eles estão a comer coisas que você não sabe, coisa que você não imagina, coisa que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração. Os teus filhos estão a alimentarem-se daquilo, estão a alimentarem-se e com tudo aquilo que eles absorvem online para a sua mente, para o seu corpo, para o seu coração e até para as suas habilidades motoras. As suas habilidades motoras, até as mãos, até os pés, amados. Aquilo que eles observam, conteúdo, o tempo que eles passam online, o conteúdo que eles absorvem. Se você não está no controle, então é esse tipo de educação que você está a dar ao teu filho, os teus filhos, você está a permitir que ele seja educado pelas redes sociais. Você está a permitir que ele seja alimentado pelas redes sociais. E qual é a consequência disso, amados? Também são as mesmas consequências que Jesus Cristo nos disse essa tarde com relação ao leite e chocolate. Consequências que se são nefastas, é enganoso, não é? É enganoso porque a tecnologia veio para revolucionar e para beneficiar, mas é enganoso porque o inimigo também põe sempre o dedo em tudo que Deus faz para abençoar as famílias. Por isso é que Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo o resto seja acrescentado. Por isso é que Deus diz, clame a mim e eu te esclarecerei. Dir-te-ei coisas novas e grandes que tu não sabes, não é? E ele diz, instrui o menino o caminho em que ele deve andar, para quando ele for grande, ele não se desviará dele. E ele também diz aqui em Deuteronômio capítulo 6, você tem a tua Bíblia, vamos lá, amados, desde os povos antigos, Deus assim instruiu pela boca de Moisés, escreveu na tábua os mandamentos pela qual o Moisés tinha que dar ao povo, para que pelo Espírito Deus vivificasse a palavra no coração e eles produzissem frutos do Espírito Santo
pela palavra, é não só o pão, maná físico para alimentar o corpo que Deus enviava do céu, não é? Deus enviava o maná para o povo do céu, mas o verdadeiro maná que Deus queria que eles priorizassem era o maná espiritual, era o maná que não perece. Se vocês lembram, quando assim que o povo saiu do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou em terra seca, e Deus fechou o Mar Vermelho, engoliu os inimigos, mas o povo ficou no deserto. O povo não tinha comida, não tinha água, mas Deus providenciou. A comida vinha de onde? Do céu. Todos os dias Deus enviava o quê? Maná. Maná fresco. E o que é que Deus disse ao povo, amados? Deus disse para não deixar, para recolherem o máximo que conseguirem e que quiserem comer, mas daquilo que sobrar, que não consumissem, para deitar fora. Prestem atenção, podem lá ler no Êxodo, e o Êxodo, o Deuteronômio e tudo mais. Então, o que é que o povo fez? Nós gostamos sempre de atentar ao Senhor, nosso Deus amado. Deus disse, a comida que ficar, o maná que sobrar, não comam. Para o dia seguinte, não deixem. Tudo que sobrar, deitem fora. Mas o povo não obedeceu. E o que é que aconteceu? Deus provou-lhes que eles têm que obedecer a Deus. No dia seguinte, muitos comeram e o que sobrou, guardaram. E no dia seguinte, quando foram ver, estava tudo estragado. Mas que Deus avisou. Comam tudo, recolham quanto que vocês quiserem comer, o maná. Mas o que sobrar, deitem fora. Não deixa para o dia seguinte. Mas o povo não obedeceu a Deus. O povo tomou o máximo, não conseguiram consumir tudo naquele dia, guardaram para o dia seguinte. No dia seguinte, quando foram ver, estava estragado. A obediência traz que? Bênção. Então, Deus aqui explicou, deu esta lei ao Moisés para dar ao povo. Está aqui no Deuteronômio capítulo 6. O fim da lei é o quê? A obediência. A obediência. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, tá vendo? É tu e a tua geração, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da vida, o que teus dias sejam prolongados. Deus a dizer, tu, teu filho e o filho do teu filho, isto prova aquilo que Deus disse lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E aquilo que Deus está aqui a dizer, se os pais não obedecerem aquilo que Deus está a dizer para que façam, então essa maldição dos pais que não obedecerem esta lei vão passar para os seus filhos e dos seus filhos vai passar para os seus netos e dos seus netos vai passar para o seu bisneto. Viu? Deus visita a maldição dos pais nos filhos da 3ª e 4ª geração. E isto já vem desde antigo. Viu? Então, Deus diz aqui no versículo 13: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, ou seja, ensinarás aos teus filhos,
e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Todas as vezes, amado, a palavra, esta lei tem que estar dentro do teu coração e você tem que exercitar, você tem que praticar. Para obedecer a Deus, nós temos que praticar. Quando nós gravamos a lei de Deus no nosso coração e nós temos amor a Deus, então o Espírito Santo, ele vai usar essa palavra e nós vamos lembrarmos dela em qualquer situação, em todo momento. E assim nós estamos a fazer o quê? Andar no Espírito. Qual é o Espírito que estaremos a andar? Qual é a palavra que diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6? O Espírito do amor de Deus que clama, Abba, Pai. É nesse Espírito que Deus quer que nós andemos. É nesse Espírito que Deus quer que os pais andem, para instruir os seus meninos, seus filhos, nos caminhos em que eles devem andar, para quando eles forem grandes, eles não se desviem deste caminho. Não importa o que os nossos filhos venham fazer no futuro, mas desde que nós fizemos a nossa parte, obedecemos ao Senhor em implementar a vontade de Deus para o lar celestial. Se nós amamos a Deus, o nosso lar torna-se um lar celestial, um lar celeste, um lar cristão. Então, quando nós assim fizermos, amados, o que é que vai acontecer? As bênçãos de Deus vêm à nossa vida. As bênçãos de Deus vêm à nossa vida. E está aqui. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Amados, aqui, como vocês veem aqui, continuam a dizer que eu estou a dizer palavras que vão contra os direitos da comunidade. E vocês sabem que eu estou a pregar a palavra, e nenhuma palavra que eu diga vai afetar a nenhum de vós, a não ser que esteja aqui bruxo por trás, e eu sei que está. Amém? Eu sei que está aqui bruxos. Todas as vezes que eu entro, está aqui bruxos. Por isso é que eu recebo aqui esses comentários para me calarem. Mas, amados, quem me cala é Deus. Eu não estou a violar a plataforma em que eu estou a usar, e nem estou aqui a entristecer o Espírito Santo de Deus, que é o Criador, é Deus, e maior é Ele que está em mim e que está no céu, na terra, e Ele na terra responde por tudo. Maior é Ele do que todo o resto que está no mundo. Então eu tenho a certeza absoluta que não estou a violar nenhuma lei, nem nenhum direito desta plataforma. E se você acha que sim, põe ali o teu comentário, mas seja lá, eu conheço a lei como advogada aqui na terra. Eu sou advogada e como a lei de Deus, eu sou advogada da família. Então não faria nada e nem diria nada que iria jeopardizar, que iria contradizer, que iria contra o poder soberano de Deus. Amém, amados? Então, se alguma coisa acontecer, algum comentário ou alguma coisa que há contra mim, nunca será contra mim, será contra Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça do ministério. Eu sou apenas um vaso. Amém? E Ele está-me a dizer, Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem, vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você, para mim também. E demais, amados, é muito simples. Se eu violar a lei,
eu estaria a pôr em causa a minha própria salvação, porque eu fui chamada para pastorear as famílias, e se alguma coisa eu fizer para prejudicar as famílias, matar a vinha do Senhor, primeira coisa que vai acontecer não é a você, porque Deus vai sempre pastorear os seus. Deus vai sempre atrás daquela uma ovelhinha, certo ou não, amados? Ele deixa todas as outras que estão ali já salvas, estão firmes na sua palavra, estão firmes em Jesus, na congregação dos santos, e ele vai sempre buscar aquele que ainda não nasceu de novo, da água do Espírito, que se escandaliza com tudo que ouve, com tudo que vê, porque ainda não conhece o verdadeiro mistério do Evangelho. Então, Jesus Cristo vai lá buscar. Mas quanto a mim, virá a condenação do inimigo, eu voltarei ao Egito, perderei a minha salvação. Depois de tudo que eu passei para chegar aqui, amados, não, isso não está à venda. nem por milhões eu vendo a minha salvação. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Está lá, amados, Gálatas 3, versículo 13, está ali, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus Cristo diz, guarda bem aquilo que tu tens, para que não seja roubado. Guarda o que, amados? A coroa da salvação e vida eterna. Então, eu não vou em momento nenhum, na minha força e na minha rebeldia, pôr isto em causa. Então, aqui o TikTok, ou seja, lá aquele que está a monitorar esta página, eu peço desculpas, mas eu não estou a violar a sua página e nem nunca vou fazer, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, amados, como vimos aqui, esta palavra, este é o mandamento do Senhor para os pais incutirem nos filhos. Com relação à tecnologia, tem sim destruído famílias, tem sim destruído relações e tem sim interferido na educação dos pais para os filhos. Mas isso é o que? É falta de sabedoria dos pais, porque está escrito lá em Provérbios, um povo sem profecia perece. E lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito, um povo sem sabedoria perece, porque faltou o conhecimento. Mas faltou o conhecimento por quê? Porque não obedece à lei de Deus. Faltou o conhecimento por quê? Porque não se sujeita. Não obedece à palavra, nem se sujeita aos líderes na congregação, não se congrega porque acha que não é preciso. Anda na sua revelia, anda na sua sabedoria, e por isso é que empobrece e por isso é que perece. E quando é assim, quando os pais decidem não buscar a sabedoria de Deus para instruir os seus filhos nos caminhos de Deus, Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino o caminho em que ele deve andar, para quando ele for grande, ele não se desfiará dele. Quando os pais assim não fazem primeiramente a ele, indo ele buscar e levando os filhos para buscar a Deus, Jesus Cristo bem disse aos seus discípulos, deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. São eles os futuros servos de Deus, são eles futuros mordomos de Deus, futuros pastores, futuros apóstolos, futuros presbíteros, futuros tudo no reino de Deus. Os pais que assim não fazem, os pais que não educam os seus filhos pela palavra de Deus, pelos valores e princípios morais de Deus, do reino de Deus, estes estão a impedir, estão a interferir com o avanço do reino de Deus no futuro, estão a impedir os seus filhos, tal como os discípulos estiveram a impedir que os pais levassem os seus filhos a Jesus. Lembram-se? Exatamente. Então, a tecnologia é um alimento, é para o corpo deles, mas não, amados, é para a mente. A tecnologia é um alimento para a mente. E a seguir, de acordo com o tempo que teus filhos passam na internet e de acordo com a instrução que você dá ao teu filho para que ele saiba dominar aquilo que ele está a absorver na internet, o cuidado que você tem com o conteúdo
esse conteúdo que você seleciona para que os teus filhos absorvam. E tudo mais um componente de protocolos, regras e protocolos que os pais devem pôr, implementar, para que os filhos, eles se regem por estes protocolos dados por pais. Se você não fizer, amado, o teu filho está a alimentar-se espiritualmente de conteúdos, de alimentos exteriores que entram pela tua casa, entram pelo teu frigorífico, pela tua panela, pela tua comida. É um alimento, mas que vai instalar na alma e vai fazer com que os teus filhos, eles ficam viciados naquilo. Ficam viciados. E tudo que é a mais, o que acontece? Tudo que é demais vai trazer prejuízos. As consequências são nefastas. E as consequências são nefastas o que? Deus abençoe, amado. São nefastas que vão acumulando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, isto não tem afetado só os filhos, amados. Tem afetado os pais. Quantos pais que homens, falando geralmente, isso parte dos homens, que cometem adultério, estando até com a sua esposa ao lado na cama. Põe aqui o tais, não é? Amados, eu vim de lá. Eu vim de lá, por isso é que eu desisti. Já não dá para confiar. Não é? A tecnologia invadiu as famílias de uma tal forma que a destruição vem de todos os lados, quando se trata de tecnologia. Metem ali, estão a conversar com 1001 pessoas por tudo quanto é lado, e a tecnologia destrói o leito matrimonial, a tecnologia destrói a comunicação da família, separa as famílias dentro de casa. As famílias sentam, comem, bebem, mas quando acabam, cada um por si. É ou não é, amado? E isso destrói a capacidade humana de manter a comunicação social. Amados, Deus nos fez para comunicarmos uns com os outros. Deus não nos fez para nos comunicarmos através de tecnologia uns com os outros. Isto é destrutivo. Isto é corrosivo. Isto destrói valores morais. Isto destrói a intimidade da família. Isto destrói aquilo que Deus quer realmente trazer para abençoar a família. Desunião. E onde há desunião, Deus consegue abençoar, amados. Como? Explica-me como é que Deus vai abençoar uma família disfuncional. Explica-me como Deus vai abençoar uma família que uns estão no telemóvel, outros estão a fazer outras coisas, cada um está por seu lado dentro de casa. Sabe o que é que isso se chama? Jugo desigual. Jugo desigual. No jugo desigual não há paz. No jugo desigual não há sucesso, não há progresso, não há sucesso. No jugo desigual há desgraça, há desunião, há maldição, porque o espírito satânico entra, mata, rouba e destrói por todos os lados. Amém, amados? E isto é para que nós saibamos que a tecnologia é bom, sim. Porque, amados, se não fosse a tecnologia, muitas coisas que eu faço hoje não conseguiria fazer, não é? Eu estou aqui a pregar, a minha filha está aqui ao lado de mim, não é? Ela tem limitações, mas ela está aqui a ver coisas, eu estou aqui com ela, não é? O meu filho, ele está ali, não é? E daqui a bocadinho nós vamos orar. Embora eu seja muito ocupada, mas aquelas pessoas que trabalham comigo, está aqui uma online, ela sabe que quando se trata de abuso da tecnologia, amados, com os meus filhos, eu falo pelo Espírito como eu estou a falar convosco. Eu instruo.
Mas quando não me obedecem, às vezes, sabe o que? Eu grito, eu saio do espírito e entro na carne. Então eu dou um abanão para despertarem, não é? para entrarem na vontade. Claro que não é fácil, não é? Muito, eu não estou aqui, cada um vê a limitação da sua casa, mas o alerta fica para os pais que podem educar os seus filhos, para os pais que têm tempo para os seus filhos, mesmo que você não tenha tempo para os seus filhos, amado, engaje os teus filhos em atividades que tem disponível na comunidade. Há muitas comunidades que estão aqui para jovens, para crianças, mas você nem incentiva os teus filhos a irem à igreja, a aderir à comunidade jovem. Mesmo os governos têm várias atividades para os filhos em tantos lugares, amados. Tem aí as instituições de caridade, tem eventos. Você prefere que o teu filho fique ali ligado no computador horas e horas a fios e sem saber o que ele está a alimentar-se, sem saber o tipo de alimento que ele está a comer, do que engajar, levar o teu filho para uma atividade na comunidade. Amado, não faça tal. Não faça tal, amado. Mesmo em Portugal, que não, eu tive dificuldade em encontrar atividades, porque é tudo a pagar, tudo a pagar. Mas, amados, lá conseguia alguma coisa. É uma questão de fazermos esforço e cooperar com Deus, amados. Não só de pão viverá o homem. O teu filho fica na internet, ele come comida e não dá conta da comida que ele está a comer, não dá conta da quantidade de alimento que ele está a ingerir. Sabe por quê? Porque ele está a comer comida espiritual ilícito. Ele fica ali, ele nem dá conta. Quando espanta, ele já acabou de comer, até pensam que alguém lhe tirou a comida do prato. E a todo tempo foi ele mesmo quem esteve ali o tempo todo. Concentrado, como ele está focado, não está a contar as calorias e quantidade, ele de repente diz, não, eu preciso de mais. Ele larga só, às vezes nem larga. Põe ali e vai buscar mais comida e senta. Por isso é que muitas das vezes isso não é discriminar, mas nós acabamos por ter filhos obesos porque eles não estão a comer qualidade, estão a comer quantidade. E a quantidade não vem só pelo alimento, amado, porque eles não se apercebem que estão a comer a quantidade que estão a comer. A quantidade que eles estão a comer vem também por aquilo que eles estão a consumir e o que vai causar neles, amados. Muitas crianças estão a ficar obesas por causa de quê? Ansiedade. Ansiedade que não vem por nenhum tipo de trauma, mas jogos. É ou não é, amados? Se você é um deles, pode se acusar. Quem fala a verdade não merece castigo. O meu filho, quando eu caí em cima dele, ele dizia, ai mãe, não estou a jogar. Ele está aqui online, também está ali lá. Eu não estou a jogar. E sabe o que eu fazia? Eu não me estressava. Eu e a outra serva, nós ficávamos a monitorar. Nós víamos devagarinho. Ele como é craque nas tecnologias, ele tirava o som das teclas e às vezes está ali com um escutador. Está na aula, amados. Meu filho está na aula, na escola. Ele tinha escola online, com professores ali online. E ele está no background, nos bastidores, ele e os colegas, na aula. O professor está ali à frente dele. E ele ali, mas como eles fazem isso, ele e os outros, não me pergunte, mas eles faziam. Eles faziam, amados. E quando meu filho dizia, não mãe, eu dizia, você está a jogar. Ele diz, não mãe, eu estou na aula. Eu depois escondia. Eu só via ele assim, era a língua. E o dedo a mexer. Ele está com o olho no ecrã, mas ele já conhece as teclas todas e tá. O esforço, o estresse dele. Já viu o estresse, amado? As hormonas a fluírem ao rubro. As hormonas estão ali aceleradas. Isso é estresse, amado. Isso é estresse. Isto é alimento. Isto é alimento para que está a danificar as células dos nossos filhos.
Hum? Eu não tenho problema, amado, de dar exemplo dessas coisas que afetam também a minha casa. Né? Afetaram. Em nome de Jesus não afeta mais, glórias a Deus. Por quê? Porque eu vim de lá. E como é que isto entra de uma forma simples, amados? Há mal os nossos filhos jogarem um videogame com um amigo ou com a família? Não há. Mas há um mal em nós não monitorarmos, estabelecermos limites. Há mal nós não sabermos o conteúdo que eles estão a usufruir e estão a beneficiar, que vem culminar no seu fracasso em muitas áreas das suas vidas, que vai impactar, vai ter um impacto negativo no seu futuro. Então, temos ou não responsabilidade, amado? Temos. E agora eu vou te dizer outra parte que muitos não sabem. Nós só ouvimos dizer que a tecnologia, os jogos são demônios. Mas nós não temos nenhuma prova. Bem, que eu me lembro aqui, a Bíblia, por acaso, eu não tomei nota em nenhuma parte da Bíblia que eu li, porque nunca me interessou e nem investiguei. E não investiguei por quê, amados? Porque isso veio diretamente de Deus para mim, em visão espiritual. O meu filho estava de tal forma viciado. Como é que esse vício entrou, amados? Com um jogo que as irmãs trabalhavam, e então comprou-lhes a tablet. E eu, na altura, estava com muitos problemas com a menina que ficou gravemente doente mental. E então eu dedicava mais tempo a ela para também proteger o menino, porque ela batia muito no menino. Então era um trabalho muito grande. E então as mais velhas compraram a ele e a ela um tablet a cada um. Eram umas coisinhas muito jeitosas e giras. E elas instalaram um jogo simples, amado, que era de minhocas. E foi aí que o vício ao meu filho entrou. Demônios. Esse joguinho ele tinha que estar ali, minhocas, quanto mais pontos adquiria, mas a minhoca crescia, tornava-se em gigante. E ele ficava ali a jogar, enquanto eu estou a cuidar da menina, as irmãs ficavam com eles, também jogavam. O problema é que elas também jogavam com ele. E eu estava descansada, porque eles estavam bem. Elas eram irmãs de amor, cuidavam muito bem, tanto de um como o outro. Eles são amigos, são colados, não é? E eu confiei, mas o demônio entrou ali. Porque o meu filho depois ficou viciado naquelas coisas de minhocas. Não é? E para tirar ele isto, amados, isto é oração que até minha boca ficou grande. Jesus Cristo me ajuda. Eu cancelo agora mesmo isto em nome de Jesus. Eu quando digo a boca ficou grande, é que a boca não calava, amados. Eu não podia calar de orar para pedir socorro de Deus, para que o Espírito Santo de Deus entrasse e contendesse e ajudasse ele a mortificar os membros para este jogo. É criança, sim senhora, foi num momento de muita dificuldade para mim, eu não conseguia fazer muito, tinha muitos casos de clientes na mão, tinha casos da minha filha, era muita coisa para uma pessoa só, mas eu estava debaixo de uma opressão e perseguição muito grande do inferno, amados, por veio de todo lado, e então eu senti-me em parte também um bocadinho culpada porque deixei essa porta aberta. Eu estou a falar-te, amados, para que você, se você tem porta aberta de jogos na tua casa, teus filhos, feche essa porta. Feche e sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus e ore. Busque a Deus para te ajudar, amados. Porque se você não fechar essa porta, é um canhão do inferno para a tua casa. Se você não fechar essa porta, é um canhão do inferno para a tua família, para o futuro dos teus filhos. E isso vai atingir a ti e Deus vai te pedir contas se você tem noção daquilo que você está a semear para a tua casa. E naquela de pedir a Deus que me ajudasse, que tocasse nele, que o convencesse do pecado e ajudasse ele a mortificar o membro para aquela ansiedade de estar ali online, por aí fora, amados. Eis que Deus me mostrou, amados. Ele me mostrou tão
tão bem, amado. E isto, por isso é que eu, naquela altura, quando Deus me mostrou, eu preguei logo sobre aquilo. E hoje, mais uma vez, Deus me está a lembrar enquanto estou aqui, para que você fique em alerta e ajude o teu filho a não naufragar no inferno, no abismo do inferno, por causa dos jogos da tecnologia, amado. Eis que eu estava no altar a orar. Entretanto, depois já era noite, eu já estava muito exausta. Fui me deitar por um bocadinho no quarto. E nisso, ele apanhou-me a dormir. E eu, como tinha o computador na igreja, no altar. Atenção, amado. Eu tinha o computador na igreja, no altar. Ele deixou-me dormir. Ele então foi para o computador que eu tinha no altar de Deus, que eu estava a escrever os manuais conforme Deus me falava. Eu aproveitava ali, e desligava e ficava ali no altar. Eu estava a serviço a Deus no altar 24 horas sobre 24 horas. E quando eu despertei, foi o Espírito Santo que me despertou para eu então ver a brecha que estava ali. Então eu disse, mas onde é que está o menino? E ele não apercebeu, porque ele não ouviu o barulho. Eu saí da cama e ia perguntar, e até chamei por ele, mas ele não ouviu porque estava engajado e estava com o escutador. E quando eu vou para a igreja e vejo ele, eu fiquei tão zangada com ele, mandei ele para a cama. E eu então fiquei aqui no altar a orar. Não é que Deus de repente mostra-me, amado, demônio estava sentado no computador. Você presta bem atenção. Demônio sentado no computador, na cadeira à frente do computador, com o pano que ele mesmo tinha coberto assim. Um demônio criança. Eu vejo a sair do computador, a ir para fora. Daí, igreja. Você já está a ver? Você já está a ver, amado? Quando nós oramos e buscamos a Deus, Ele nos mostra a origem dos nossos problemas. Ele mostrou-me a origem do meu problema, amado. Os jogos, o vício dos jogos que meu filho tinha, ele estava possuído com aquele demônio que entrou com aqueles jogos de minhoca. Você está a ver, amado, aquilo que o teu filho vive. E você confia. O teu filho, crianças, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, os pais estão a comprar o telemóvel e a dar como alimento, como sustento, como parte de educação, para que os tenham tempo de fazer o que eles querem. Amados, você não sabe aquilo que você está a semear para ti no futuro. E quando esses filhos crescem, coisas mais acontecem com eles, eles vão lembrar as suas raízes. Eles vão lembrar de onde eles vieram. Eles vão te pedir contas. É minha mãe que não me educou. É meu pai que não fez isso. Deixava-me fazer tudo, olha. E agora estou assim. A culpa vai ser tua, sim. E Deus vai te pedir contas. Porque é você e eu, como pais, que temos autoridade sobre os nossos filhos. Que temos por obrigação, amado, de incutir a doutrina rudimentares de Cristo e procurar atividades que lhes engajam para que eles não entrem nessa onda desta maldição que o inimigo agarrou e distorceu todo o propósito pela qual a tecnologia foi feita. Porque foi sim, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, João 10:10, e distorceu o propósito de Deus, que veio para dar vida e vida com a abundância, com a tecnologia que veio não só para beneficiar as famílias e beneficiar setores públicos, privados, empreendedorismos, profissionais, em tudo, mas o inimigo entrou para então destruir
o verdadeiro objetivo, o verdadeiro propósito pela qual a tecnologia foi desenvolvida. E quem é que está a dar lugar, amado? Quem é que está a abrir portas para que o inimigo entre e mate, rouba e destrói? Eu e você. Eu e você, como pais, não estamos a cumprir a nossa parte. Não estamos a cooperar com Deus. Nós não estamos a cooperar com Deus. Ele está aqui. Ele instruiu. Está aqui. Deuteronômio 6 está ali. Salmo 133 está ali. Você toma nota e vai ler, vai estudar. Ele diz que deixai as criancinhas virem a mim, pois delas serão o reino dos céus. Você não congrega e nem leva o teu filho a congregar. Você não serve a Deus e priva o teu filho de servir a Deus desde pequenininho. Quando ele é grande, ele quer saber de Deus, aonde Deus vai pedir você contas. Quem é que fez o mundo? É você? Sou eu? Quem é que te deu esse filho? É o teu marido? Amado, foi Deus que fez. Se Deus decidir que você não tem filho, ele cancela, como ele cancelou a Ana. A Ana, 1 de Samuel 1. A Ana era estéril. Não era genético. Foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Foi para que a Penina, para que o mundo visse, testemunhasse o poder de Deus sobre as obras do inferno. As obras do inferno estavam investidas em quê? Na Penina, a rival dela. Pelo fato dela ter muitos filhos e Ana nada, ela cuidou que iria vencer. Mas operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A Ana, o que é que fez? Buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que Deus fez? Acrescentou, abriu-lhe o útero e ela concebeu. E o que é que ela fez? Ela consagrou seu filho a Deus. A Ana consagrou seu filho a Deus. Ela, nas suas petições, ela disse: Senhor, se tu me concederes a graça, eu consagrarei o meu filho a ti. Se tu me concederes a graça. E ele concedeu a graça. E ela cumpriu a promessa que fez a Deus. Aos 4 anos, ela foi semear o seu filho. Instrui o menino que ele caminho que ele deve andar. Quando for grande, ele não se desviará dele. Ela cumpriu o Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ela cumpriu. Lá em Mateus, Jesus ordenou aos seus discípulos: deixai as criancinhas virem em mim. Os discípulos estavam a proibir os meninos de irem a Jesus. Deixai as criancinhas virem em mim, pois delas serão o reino de Deus. Quando é que você vai entender esses princípios de Deus, implementar na sua casa para que você seja mais do que vencedor? Amados, educar os filhos por si só é um desafio muito grande. É um desafio 24 horas sobre 24 horas. Nós dormimos cansados, acordamos cansados. A rotina é a mesma todos os dias. Enfada, cansa e exausta. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, ele renovará as suas forças e o Senhor ajuda na caminhada. O Senhor sustenta, o Senhor endireita as veredas, o Senhor cuida. O Espírito dele vivifica, renova. Ele abençoa a todos os pais que buscam a Deus para endireitar as veredas da sua casa, da sua família. Deus galardoa, amados. Deus galardoa. O que é que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus vai te galardoar. Aquele que busca Deus com fé para tudo, para gerir a sua vida, para que tudo lhe vá bem, ele está a cumprir o que, amados? Josué 1:8. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Medite nela dia e noite, para que tu possas fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. E quando você assim o faz, o que acontece? Prudentemente te conduzirás. E com certeza, quando nós nos conduzimos prudentemente nos caminhos de Deus, as nossas veredas vão ser endireitadas e vamos prosperar em todos os nossos caminhos. Vamos prosperar, não há como, amado. Deus é fiel.
Isaías capítulo 64, versículo 4. Desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus, nem nunca se ouviu de um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. Então, fiel é o que prometeu. Vai ele te deixar confundido e desbaratado como mãe, como pai, sendo ele o ator de toda a família, sendo os filhos a herança do Senhor? Então, que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que nos criou e nos atirou assim, sem direção, sem sabedoria, sem instrução, sem correção? Não. Ele é um pai de amor. Ele é um Deus de amor. E ele cumprirá sempre a sua palavra. Bem-aventurado todos os pais que educam seus filhos nos caminhos de Deus. Se você for lá ler em Provérbios capítulo 19, versículo 20, é 20? Não. Provérbios 20, versículo 7. Você confirme, por favor. Que diz: bem-aventurado os filhos dos justos. Bem-aventurados serão os filhos dos justos. E quem é o justo, amado? É aquele que educa os seus filhos pelos caminhos de Deus. Nesta de orar pelos meus filhos, amados, eu oro para os meus filhos de manhã, tarde e noite. Em toda a minha oração os meus filhos estão. Não é por ter medo, mas Deus diz que nós devemos buscar a Deus e a sua justiça para que tudo o resto seja acrescentado. E nós devemos orar sem cessar. Então, naquela de orar e certas coisas que me preocupavam, eis que ele me disse: leia Provérbios 20. Então eu li todo. E quando chegou no 7, ele me disse: viste? Bem-aventurados são os filhos do justo. E depois ele lembrou-me, Deuteronômio 28. Leia lá, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Aquele que obedece ao Senhor, o fruto dos seus ventres serão bem-aventurados. Abençoados serão o fruto dos seus ventres. Então, amados, só me resta dizer a você: sujeite-se a Deus e resista ao diabo. A tudo, controle o alimento que teus filhos comem. A nível espiritual, é poderoso de forma negativa e positiva, de acordo com o tipo de alimento que você permite que os teus filhos comam. Hoje falamos acerca de alimento físico, que é leite e chocolate, que são dois alimentos que são enganosos, não é? Que causam efeitos nefastos ao longo do tempo. E eu falei do alimento espiritual negativo, que é a tecnologia que entra na mente dos nossos filhos, desce a coração, contamina a alma, deixa-os viciados. Eles ficam com o espírito de idolatria pela tecnologia. Eles ficam possuídos com demônios da tecnologia, esses demônios que entraram para poder distorcer o propósito pela qual a tecnologia veio ao mundo. E os filhos ficam possuídos com esses espíritos malignos e ficam com a idolatria, o vício, a tecnologia instalada no coração. Quando assim é, amado, a alma dessas crianças ficam amarradas nos portões do inferno. Então você de certeza que não quer ter os teus filhos com as suas almas amarradas aos portões do inferno. Você não quer ter, com toda certeza eu sei que não. Mas se você realmente ama o teu filho e você ama a prosperidade do teu filho, e também você, como pai, pai e mãe, você sabe que os nossos filhos refletem aquilo que nós demos a eles. Às vezes não é bem, também o caráter interfere, mas de uma forma em geral falando, os nossos filhos se refletem como espelhos aquilo que os pais são. Então você se ama genuinamente aos teus filhos, então você incute uma disciplina que vai preservar o futuro do teu filho. A tecnologia, mau uso da tecnologia sem limites estabelecidos,
e sem controle, supervisão dos conteúdos que os teus filhos estão a ver, isso vai te trazer consequências a si através deles. Em Efésios, para terminar, eu deixo aqui o Efésios capítulo 6. Está lá. Vós filhos, vós pais, não ireis aos vossos filhos. Não ireis aos vossos filhos. Porque se nós não instruirmos os nossos filhos nos caminhos de Deus, se nós não instruirmos os nossos filhos com uma boa doutrina para capacitar o seu caráter, para que eles tenham um caráter formado, cheio de integridade, de fidelidade, de fé, que vence as circunstâncias, problemas, montanhas, que se nós não incutimos neles valores que vão capacitá-los para vencer o mundo, amados, Deus vai pedir-nos contas. As consequências que dali vierem vai atingir primeiramente a eles, e eles depois vão ver a raiz do seu problema, e se eles concluírem que são os pais, então eles vão culpar os pais. E eu não vou alongar muito mais, amados, porque por causa disso nós temos visto nos noticiários muitas mortes de filhos que matam os pais. Muitas das vezes são esses ajustes de conta. Eles têm direito de fazer isso? Não. Ninguém tem direito a tirar a vida a cada um. Mas por isso é que Deus está a dizer: fecha a porta ao diabo. Fecha a porta ao inimigo. Busque a Deus e leve o seu filho a buscar a Deus. Não priva o seu filho de buscar o poder de Deus, a seiva da videira de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quer o teu filho queira, quer não. É a tua obrigação, é a tua responsabilidade. Enquanto está debaixo do teu teto, é a tua regra, é a tua lei, é o teu protocolo. Para o bem dele, para o futuro dele seja risonho. E quando ele crescer, se ele continuar no mesmo caminho, que maravilha é ser uma família de Jesus. Que maravilha é ser uma família de Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Isso é o que, amados? É a lei da semente. Essa lei da semente está onde? Marcos 4, 26. Tudo aquilo que nós semearmos ao longo da nossa vida, nós vamos colher. Não há como nós não colhermos, amados. Deus é fiel. Se você semeou bem, você vai colher o bem. E se você semeou mal, você vai colher o mal. Se você semeou bem no seu filho e você colheu o mal, isto já não está. Deus já não vai imputar isso por justiça a si, porque você cumpriu com a tua parte. E às vezes os nossos filhos, quando saem, vão às suas vidas, as más influências contaminam, não é? Por isso é que está escrito lá em Gálatas capítulo 6, creio eu, as más conversações, não está em Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Em Gálatas é que está que o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, nós instruímos os nossos filhos nos bons costumes, nos caminhos de Deus, mas eles crescem, desviam-se, mais companhias ali, então aquelas companhias que são más vão trazer o fermento do inferno e vai então contaminar tudo aquilo que você construiu dando ao teu filho em casa. Então vai contaminar e vai distorcer e vai destruir. Mas isso já não é o seu problema, porque você fez a sua parte. Diante de Deus,
você tem as tuas mãos limpas diante de Deus, as tuas orações serão respondidas, elas serão ouvidas e serão respondidas diante de Deus. Você terá o galardão do Pai, porque você instruiu o menino o caminho em que ele deve andar, e quando ele saiu, você então entregou a Deus, porque os filhos são a herança do Senhor. Quando chega o momento que eles deixam de viver conosco, saem e vão viver a sua vida independente, então nós cumprimos com a nossa missão. A nossa missão acaba aqui com os nossos filhos, quando eles atingem a maioridade e saem da nossa casa e vão ter uma vida independente. Ali é com o Senhor, nós ficamos somente em oração. Nós não impomos os nossos princípios, nossos valores aos nossos filhos, porque nós já fizemos tudo e cumprimos com a nossa missão cumprida. Então eu oro, amados, para que você atinja este nível. Eu, com as minhas primeiras filhas, eu tenho missão cumprida e eu vou me esforçar para cumprir também com estes, amados. Às vezes, quando nossos filhos são pequenos, nós não, quando estão na escola, os governantes também estão envolvidos e às vezes interferem um bocadinho, mas, amados, quando nós buscamos a Deus, quando nós temos Deus, a última palavra será sempre a do Senhor. A última palavra terá sempre Ele, porque os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são dele, vieram dele, são anjos, amados. Cada vez que nós engravidamos, são anjos do Senhor no céu que vêm para nosso ventre. E bendito é o fruto do nosso ventre. Se você crê nesta palavra, eu oro para que essa palavra produza frutos do Espírito Santo na tua vida. Pai, estou bem certo no caminho que eu escolhi. Me recuso a viver sem te seguir. Oh, adoro-te. Se você ama o Pai, declara: Pai, quantas vezes sou preciso, clamarei como mãe, como pai, do teu poderoso nome, exaltarei sobre o filho do fruto do meu ventre, não é? Oh, adoro-te, adoro-te, eu sei, vais sempre me amar, jamais me deixarás, posso crer. Oh Pai querido, no nome de Jesus, eu deixo todo o povo que é mãe, é pai, e jovens que estão ali online, que aguentaram esta live até agora, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai Santo, deixo as famílias, Senhor, o lar, Senhor, foste tu o autor, és o autor de todas as famílias na face da terra, e os filhos são a tua herança. Tu nos deste por um tempo, Pai Santo, para alegria, para a constituição de família, para o teu propósito, pela qual tu nos enviastes a este mundo. Então, Senhor, em nome de Jesus, tu não te deixas escarnecer, tu não nos abandonas. Eu sei que estarás sempre conosco. Só quero dizer que nós não se aparte da nossa boca o livro da tua lei. Antes nós meditemos nele dia e noite, para que possamos fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, para que prudentemente nos conduzamos e nós possamos ter sucesso em todo lugar onde a planta do nosso pé pisar. Seu Santo Espírito vem, Senhor, em nome de Jesus, operar, Senhor, confirmar esta palavra com sinais, prodígios e maravilhas, e todos os pais que ainda não estão a conseguir ter o controle sobre os seus filhos com relação à educação, instrução, correção e tudo mais, para que eles estejam dentro dos padrões, limites permitidos por ti, Senhor. Em nome de Jesus, vem ajudar cada pai, cada mãe, Senhor, cada lar. Vem ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos, Senhor, do teu amor, nós precisamos de ser resilientes, nós precisamos do teu renovo, nós precisamos que derrames o óleo da tua unção sobre todas as famílias, sobre todo o lar, Senhor, sobre toda mãe, todo pai, todos aqueles que estão em posição de iminência no lar, Senhor, e todos aqueles também que estão em posição de iminência envolvendo com os filhos, Senhor, que é na escola, em todo lado, os hospitais, de todo lado. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, em todos aqueles que têm a responsabilidade para com uma criança, com o jovem, e os pais que têm a maior responsabilidade de instruir os meninos.
em caminho, os seus filhos no caminho em que eles devem andar, para quando eles forem grandes não se desviará deles. Senhor, vem, Senhor, em nome de Jesus, ajudar a cada um de nós, Senhor, nesta missão, Senhor, de 24 horas sobre 24 horas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos revelação, dá-nos discernimento da tua vontade, guia-nos, Senhor, Senhor, dá-nos livramento, Senhor, no nome de Jesus, de toda seta infamada maligna, de todos os dardos infamados malignos, de todo o jugo do inferno, Senhor, cancela, Senhor, em nome de Jesus, para todas as famílias, todos aqueles que estão aqui, Senhor, que estão viciados, Pai Santo, com a tecnologia, Senhor, liberta pelo teu poder, que o sangue poderoso de Jesus, o sangue de remissão, o sangue que nos resgata, toda a maldição da lei se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós, que esse poderoso sangue caia agora sobre todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus, quebra toda maldição de jugo de demônios, Pai Santo, de toda casta, toda infiltração, toda porta que está aberta, Senhor, tu és o Deus que porta que tu fechas, ninguém abre, porta que tu abres, ninguém fecha, Senhor, toda porta de maldição que está na vida de cada família, cada mãe, cada pai, Senhor, fecha a porta, Senhor, em nome de Jesus, tranca, Senhor, em nome de Jesus, sela, Senhor, em nome, fecha toda a brecha, ajuda as famílias, Senhor, a cooperarem com o seu Santo Espírito, para terem sabedoria, terem discernimento, terem revelação, Senhor, para que entrem e fiquem e permanecem no teu jugo que é leve e suave e conduzam a sua vida em mansidão de humildade, em toda sabedoria, obediência, mente cativa a Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque a palavra diz em Deuteronômio 28, a obediência traz bênção. Eu oro, Senhor, para que todos que estão aqui se sujeitem a ti, sujeitem a tua palavra, resistam ao diabo e sejam grandemente abençoados, Senhor, que os seus filhos, Senhor, sejam benditos ao entrar, ao sair, em todo lugar onde a planta do pé de cada um dos nossos filhos pisar, Senhor, que a tua mão poderosa, Senhor, unge eles, Senhor, guia-os, Senhor, fortalece, proteja, Senhor, ao entrar, a sair, Senhor, que eles achem graça aos olhos de todos aqueles que estiverem em contato com os nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus, o perigo estejam sempre livres, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os nossos filhos com sabedoria, com discernimento, que eles sejam tenazes, Senhor, em revelação divina, Senhor, em nome de Jesus, em todo momento das suas vidas, que és tu, Senhor, que esteja a guiar a cada um deles. Por isso é que tu queres que nós, Senhor, instruamos os nossos filhos no teu caminho, para que todos os nossos filhos habitem nos esconderijos do Altíssimo e a tua sombra descanse. Eu declaro que todos que aqui entraram, Senhor, em nome de Jesus, a partir de agora vão tomar nota, Senhor, e vão se esforçar na caminhada, e tu vais ajudar, Senhor, para que os meninos, seus filhos, sejam instruídos pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu jugo, que é leve e suave, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo sangue de Jesus sobre esta administração, que ela vai prosperar para tudo quanto é enviada, Senhor, em nome de Jesus, que ela não caia em saco furado, que ela não caia no coração, Senhor, endurecido, mas que produza frutos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O Espírito Santo de Deus seja contigo e te ajude e continue a convencer do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, endireita as tuas veredas e dê livramento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Um bem-aja. Deus te abençoe, te guarde, te ajude, em nome do Senhor dos Exércitos. Um bem-aja. Deus abençoe.